Ora boas pessoal, então antes de mais sejam bem-vindos aqui ao canal do Aveiro Elite Clube, um canal que já está adormecido há alguns anos, mas que a partir de agora vamos começar a dar alguma vida a isto. Já era para ter sido antes, mas como todos vocês sabem, o Covid baralhou aqui o esquema a toda a gente e pronto, não deu para ser antes, é agora. Então, para quem não me conhece e para quem não conhece o Aveiro Elite Clube, vou contar agora assim uma breve história. Então, para começar, eu sou o Luís Lamego e antes de chegarmos à parte da história do Aveiro Elite Club, vou fazer uma pequena introdução sobre mim, porque também, de certa forma, também faz parte da história do Aveiro Elite Club. Ora bem, eu, desde que me lembro que sou gente, que estou ligado ao mundo dos automóveis e ao mundo da competição. Primeiro porque o meu pai foi proprietário de uma oficina de reparação automóvel, portanto eu sempre cresci nesse ambiente dos carros e da mecânica e da chaparia, da pintura e etc. Depois, entre 88 e 91, se não estou em erro, os meus dois irmãos, que são mais velhos que eu, durante esses anos foram pilotos federados de karting, portanto participaram no Campeonato Portugal de Karting, numa altura em que em Portugal o karting era uma modalidade muito pouco conhecida, muito pouco falada. Eu recordo-me que na altura praticamente não havia kartódromos em Portugal. Penso que só existia o kartódromo do Cabo do Mundo, em Matosinhos, e o kartódromo de Évora. E penso que a nível nacional, naquela altura, não existia mais nada. Muitas das provas do campeonato naquela altura eram em circuitos citadinos. Depois, com o crescimento do karting e com a evolução que o karting teve, é que começaram a surgir mais kartódromos um pouco espalhados por todo o país. Bom, em 91, os meus irmãos foram de certa forma obrigados a desistir do karting. Obrigados devido à grande evolução que o karting teve num período de tempo muito curto, e que na altura, para se ser competitivo, era preciso fazer investimentos brutais e na altura pronto, não havia grandes apoios e os meus irmãos e o meu pai não tinham capacidade de acompanhar essa evolução, então a opção foi desistir. Depois disso, o meu pai esteve também muito ligado ao Rallycross Nacional. Portanto, dava assistência a vários pilotos do Campeonato de Portugal de Rallycross. E eu acompanhava sempre o meu pai nessas provas, sempre que eu podia, e às vezes sempre que eu queria, porque muitas das vezes eu também não queria ir. Mas pronto, fui acompanhando o Rallycross, fui ganhando gosto pelo Rallycross e foi por aí que começou a surgir mais o meu gosto pelos carros e o meu gosto também pela competição automóvel. Depois, em 2001, quando eu tirei a carta de automóvel, comecei a participar em concentrações tuning, que era a forma mais barata, mais económica, digamos assim, de eu, de alguma forma, me conseguir meter no meio do mundo automóvel. Pronto, era o mais fácil, era o mais barato, era o mais acessível, seria
entrar pelo caminho do tuning. Pronto, e foi precisamente isso que eu fiz. Então em 2001 tirei a carta, comprei o meu primeiro carro, comecei a participar em concentrações de tuning, comecei a fazer alterações no meu carro. Até 2014, penso eu, eu estive sempre de alguma forma ligado ao tuning. Durante esse período cheguei a ser uma pessoa bastante ativa no meio do tuning. Estive envolvido em vários projetos ligados ao tuning. Fiz parte dos corpos sociais da Federação Portuguesa de Tuning. Fui um dos organizadores, um dos mentores da gala dos troféus da Federação Portuguesa de Tuning. Isto em 2015 já. Fui um dos fundadores da revista Tunmega. Fiz várias colaborações. Um dos meus gostos também, ou dois dos meus gostos, será o jornalismo e a fotografia. Inclusivamente eu cheguei a estudar jornalismo também e comunicação social. Portanto, acaba de certa forma por ser um gosto que eu tenho, embora não o exerça profissionalmente. Mas então comecei também a colaborar na altura com a revista Magic Tuning. Foi a primeira colaboração que eu tive. Depois fiz também alguns artigos para o Jornal Binário, que era um jornal desportivo que era distribuído gratuitamente aqui no distrito de Aveiro. E depois fiz também alguns para a Maxi Tuning. Cheguei a fazer também para a revista Standing Revista, mas nessa altura já sobre o drift. No Jornal Binário também cheguei a fazer muitos artigos sobre o drift. Pronto, depois surgiu a Tunmega. Depois tive também algumas colaborações esporádicas com a revista Be Different, também sobre o drift nessa revista. E agora recentemente estou ligado ao Diário de Aveiro, onde também publico artigos sobre as provas nacionais de drift, e sou também um dos mentores, um dos fundadores do Fotomotor, que é uma página na altura surgiu como um site. Atualmente funciona mais como página de Facebook do que propriamente o site. O site está parado e possivelmente irá mesmo desaparecer. Possivelmente será desativado e ficará só a página de Facebook. Mas pronto, é uma página que surgiu em 2009 e de certeza que muitos de vocês já devem conhecer e devem acompanhar também. Pronto, esta resumidamente então é a minha história, digamos assim, a minha explicação para a minha entrada neste mundo. Sobre o Aveiro Elite Club, então, isto começou muitos anos antes sequer de sonhar que um dia o Aveiro Elite Club iria existir. Isto porque na altura que eu estava muito ativo no meio do tuning, frequentava inúmeros fóruns de tuning que existiam na altura em Portugal, porque na altura não havia redes sociais, não havia Facebook, nem Instagram, nem nada dessas coisas. Portanto, funcionava tudo muito à base dos fóruns. E eu era um participante assíduo desses fóruns. Em 2005, 2006, se não estou em erro, penso que foi em 2005, sim, exatamente, 2005, surgiu um fórum cá em Aveiro, que era o Fórum Tuning de Aveiro, ou abreviado era FTA, era mais assim que era conhecido, era por FTA, que era um fórum que tinha
por objetivo juntar a todos os adeptos da personalização automóvel que na altura existiam em Aveiro. Foi nesse fórum que eu comecei a organizar os encontros mensais entre os membros, para nos conhecermos, para conversarmos, para convivermos, enfim, pronto, para nos divertirmos. Ao fim de um ano, houve ali algum desagrado com o administrador do próprio fórum, porque era uma pessoa que estava muito, muito distante, uma pessoa que desligou-se muito daquele projeto e, de certa forma, nós, os membros, sentimos-nos algo abandonados, digamos assim. Então surgiu a ideia de fazermos um clube de tuning de Aveiro. Pronto, na altura já existiam 2 ou 3, penso eu. Mas surgiu a ideia de fazermos um do zero, um que fosse diferente dos outros que já existiam. E assim foi. Juntei-me com mais 2 pessoas e formamos o Aveiro Car Team. O Aveiro Car Team foi um projeto onde eu estive 2 anos envolvido nesse projeto. Foi um clube que teve um sucesso absolutamente brutal. Em todas as concentrações que nós íamos, o prémio de maior clube era nosso, ponto. Nós, no nosso primeiro aniversário, nós já tínhamos mais de 100 sócios. Portanto, na altura do segundo aniversário, nós já estávamos com 160 ou 170 sócios, qualquer coisa assim do género. Portanto, tivemos uma adesão brutal, tivemos um sucesso brutal. Toda a gente que naquela altura estava de alguma forma ligada ao tuning ou estava por dentro do tuning, garantidamente conhecia o Aveiro Elite Club, o Aveiro Car Team, aliás, conhecia o Aveiro Car Team ou já tinha ouvido falar do Aveiro Car Team, porque era impossível. Se alguém que estivesse naquela altura, 2007, 2008, que estivesse dentro do mundo do tuning e não conhecesse o Aveiro Car Team, então andavam a dormir, garantidamente. Pronto. Isto para vos dar mais ou menos uma ideia daquilo que era esse clube. Acontece que ao fim de 2 anos houveram pessoas que começaram a surgir alguns problemas internos, algumas divergências, algumas pessoas que não iam com a minha filosofia, com a minha maneira de ser. Eu também não ia com a deles, portanto, quanto aí estávamos quites. Pronto, e surgiu algumas divergências e no meio disto tudo houve um dia que eu fartei-me, cansei-me e tomei a decisão de sair do clube. Falei com algumas pessoas, com aqueles membros que me eram mais próximos. Todos eles eram da mesma opinião que eu. Todos eles disseram que ok, tu sais, nós vamos atrás. Também não ficamos aqui a fazer nada. E assim foi. Houve um dia que eu comuniquei que iria sair do clube. Houveram outros membros a fazer a mesma coisa, a comunicar o mesmo. E então as pessoas que estavam comigo à frente do clube fizeram um género de um complô, digamos assim, contra mim. Inventaram histórias, difamaram-me, viraram pessoas contra mim, espalharam histórias contra mim, enviaram mails para a comunicação social e para administradores de outros fóruns a contar histórias e a falar mal de mim. Disseram que eu tinha roubado dinheiro do clube, Enfim. O
que é certo, resumindo, sobre aquela história do roubo, eu cheguei a provar e tenho testemunhas em como provei que eu não roubei um cêntimo, porque eu consegui as segundas vias de todos os documentos e fizemos uma reunião com esses dois administradores e com mais pessoas que estiveram, que servem de testemunha, que estavam lá presentes, que sabem que eu que apresentei todos esses documentos. As contas bateram todas certo. Foi provado que não faltava um único cêntimo. Foi-me prometido um pedido de desculpas. Foi-me prometido 1001 coisas. O que é certo é que não cumpriram a palavra deles até hoje. E para muitos eu sempre fiquei com a fama de ter roubado dinheiro desse clube. Bom, se isso me preocupa, já preocupou. Hoje em dia, simplesmente não quero saber. Passa-me completamente ao lado. Se há pessoas que pensam isso a meu respeito, problema delas. Não tenho rigorosamente nada a ver com isso. A minha consciência está tranquila. As pessoas que estavam nessa reunião, que são testemunhas dessa reunião, sabem perfeitamente o que é que lá se passou. Sabem perfeitamente que o meu nome está completamente limpo. Portanto, a partir daí, passei à frente. Bom, isto para dizer o quê? Depois dessa situação, é verdade que eu fui um pouco abaixo, claro, porque ninguém gosta de ser julgado injustamente, ninguém gosta de ver pessoas a virarem-nos as costas injustamente, sem razão nenhuma. E nessa altura fui um pouco abaixo e houveram pessoas que estavam do meu lado e que sabiam da verdade e que sugeriram, por que não fazermos um clube novo? Por que não nos juntarmos todos e fazermos um clube novo, do zero? Eu na altura, sou sincero, não estava muito para aí virado. Não tinha a mínima vontade de me estar a envolver, seja lá no que for. Além de na altura já existir alguns boatos que eu ia fazer um clube de elite, ou que estava a formar um clube de elite, ou blá blá blá. O que é verdade é que eu nem sequer estava a pensar nisso. Não estava minimamente para aí virar. Acontece que o tempo foi passando, as pessoas foram incentivando, foram tocando sempre no assunto, foram puxando por mim. Até que houve um dia que eu decidi, ok, sim, então se tenho pessoas do meu lado, temos todas as condições para fazermos um clube com pés e cabeça, para fazermos um clube legal, que sempre tinha sido o meu objetivo e que da outra parte sempre foram contra, não queriam. Portanto, esse também acabou por ser um dos grandes motivos que me levou à saída desse clube. Portanto, nós tínhamos tudo para fazer um clube legal, tínhamos todos os conhecimentos, tínhamos tudo para fazer um clube em condições. E então, ok, então vamos para a frente, vamos lá fazer isto. Na altura juntei então as pessoas todas que estavam a apoiar. Fizemos então a nossa primeira reunião, digamos assim, onde estabelecemos os nossos parâmetros, os nossos critérios, a nossa filosofia, a nossa estratégia, digamos assim, e onde foi também escolhido o nome do clube. E então o nome do clube, o Aveiro Elite Club, surge porque o clube vem de forma óbvia, porque efetivamente é um clube. Como tínhamos saído de um que era o Aveiro Car Team, portanto terminava em team, nós não queríamos ter a palavra team no nosso nome, estava fora de questão, porque aí iríamos despertar outra guerra, então não valia a pena. E então
a palavra club vem de forma natural. A palavra Aveiro, obviamente, vem da nossa cidade. Todos nós somos de Aveiro ou de cidades de arredores de Aveiro, portanto, dentro do distrito de Aveiro. E então o Aveiro vem também por aí, de forma lógica. E então a palavra elite vem quase como uma homenagem a todos os outros que estavam a fazer de tudo e mais alguma coisa para me deitar abaixo, que estavam a espalhar todas as histórias possíveis e imaginárias a meu respeito. Já que eles tanto falavam que nós nos tínhamos juntado e que estávamos a fazer um clube de elite, então, já que eles dizem isso, ok, por que não? Pronto, e então assim ficou Aveiro Elite Club e 11 anos depois aqui estamos nós ainda vivos, de boa saúde, a fazer aquilo que gostamos e com os olhos postos no futuro e sempre a batalhar e sempre a seguir para a frente. Bom, uma vez que já vamos também aqui com 21 minutos, acho que vou ficar este vídeo por aqui. Já fiz uma breve apresentação a meu respeito. Já conhecem um bocadinho da história de tudo o que aconteceu até ao primeiro dia em que oficialmente nasceu o Aveiro Elite Club. Portanto, estou a falar de 8 de fevereiro de 2009. Foi o dia em que oficialmente nasceu o Aveiro Elite Club. Pronto, ficam por aqui agora e o resto da história vou deixar para o próximo vídeo. Por isso, malta, já sabem, todas aquelas cenas de likes e uísca-saquetas, blá blá blá, se quiserem, estão à vontade, se não quiserem, amigos na mesma. Até já.